Atenção! Não pretendo ser o dono da verdade. Apenas eu ensino aqui o que eu creio, pratico e até hoje tem funcionado em minha vida e na vida da minha família. Se aquilo que eu ensino aqui tem alguma serventia para alguém, pois seja bem-vindo e sirva-se deste conhecimento abençoado. Pois muito bem, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, já estamos aí com 3.000 inscritos, dê um like aqui na mensagem, muito agradecido a você pela semente que você tem semeado fielmente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo e a você que pediu, no final da ministração de hoje, eu preparei uma ministração de prosperidade, especificamente para todo aquele, para toda aquela que quer que sua vida material e financeira entre numa nova etapa de glória. Se te interessa a tua prosperidade, se te interessa o teu bem-estar, no final da mensagem eu preparei uma ministração especialmente para te estimular a prosperidade de Deus na sua vida. Se você desejar uma ministração, uma palestra minha aí no lugar onde você congrega, faça contato pelo meu WhatsApp para a gente combinar. As religiões terão o seu fim. Esse foi o título do tema que eu coloquei nessa ministração para começar esse bate-papo, estimulando o teu pensamento, né? Pensando, me ajudando aí também, né? E eu daqui te ajudando também. Estimular o teu pensamento, por exemplo, a uma pergunta. Pedro Kelly, as religiões terão fim? Terão. Por quê? Aqui em Abacuque, capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz assim, que a glória, vai haver um dia que a glória do conhecimento, o conhecimento da glória de Deus encherá a terra, assim como as águas cobrem o mar. Aqui não está dizendo que será o aumento das religiões, não está dizendo que será o aumento do nome das denominações, não está dizendo que será o aumento dos seminaristas, o aumento dos sacerdotes, o aumento de Bíblia, não está falando nada disso. Está dizendo que o que vai encher a terra um dia é o conhecimento da graça de Deus. E isso é o que nós transmitimos aqui. Aqui eu transmito para você uma informação, um conhecimento. Não confunda isso aqui com religião. Apesar de nós usarmos Bíblia, os religiosos se apossaram da Bíblia, se apossaram de palavras, por exemplo, como a palavra espiritual, espiritualidade, eles se apossaram. Então, ficou comum quando as pessoas ouvem essas palavras, elas pensam logo numa forma de religião, e não é o nosso caso. O nosso caso é cumprindo, nossa vida está cumprindo a profecia que está em Jeremias capítulo 3, verso 15, a profecia que está em Isaías capítulo 60, verso 1. Por exemplo, em Jeremias capítulo 3, verso 15, disse que Deus levantaria líderes que iriam alimentar as pessoas com conhecimento e com inteligência. Na linguagem bíblica, claro, está escrito assim: eu vos darei pastores que vos pastoreiem com conhecimento e com inteligência. Não é com religião, não é com misticismo. Por quê? Porque as religiões vão acabar. Mas Pedro Kelly, você não respondeu ainda. Exatamente, estou fazendo um suspense aqui. Primeiro, como é que isso vai acontecer? As religiões vão ter o seu fim. Anote aí no teu coração e na caneta também, né, no caderno. Não será com violência. Se alguém que está me ouvindo chegou a pensar que as religiões vão acabar porque alguém vai colocar uma bomba, pode tirar o cavalinho da chuva, porque as religiões terão o seu fim, mas não será com violência. Sabe como é que as religiões terão o seu fim? Paulatinamente, de acordo com o desenvolver dessa informação, de acordo com a divulgação dessa verdade
Por exemplo, esse número grande de pessoas que está nos assistindo hoje, nessa live aqui, nessa noite, é um número de pessoas que somava o número de fiéis lá. Aonde? No sistema religioso de onde você saiu. Por que você saiu? Porque essa palavra te convenceu, né? Que você não precisa de religião, você precisa de conhecimento de Deus. Então, a religião vai acabar de acordo com que as pessoas que frequentam esses lugares forem compreendendo essas verdades. Então, isso não vai ser com violência, é pelo Espírito. Espírito com E minúsculo. Comportamento, doutrina, ensino, procedimento. Não é que a religião vai deixar de existir assim da noite para o dia, por iniciativa própria. Isso nunca vai ser assim. Não é que as religiões vão de repente amanhecer amanhã, baixarem um decreto e dizer, olha, a partir de hoje não existem mais religiões na Terra. Não será dessa forma, por iniciativa própria da parte deles. E sim, que as pessoas que lá frequentam vão perder a confiança nela. Vão perder a confiança neles. Vão perder a confiança naqueles líderes, naqueles lugares, naquelas coisas que estão lá. Agora, por que isso vai ser desse jeito, Pedro Kelly? Você pode me perguntar. Sabe o que é? É que as pessoas buscam nas religiões, abençoados, algo que está dentro delas mesmas, mas elas não sabem disso. Então, a pessoa, quando não sabe o que tem, ela fica procurando onde tem, onde ela acha que tem, onde ela pensa que tem. Por quê? Porque ela não sabe que já tem. Tá entendendo? A pessoa já tem, mas não sabe. Então, ela fica pedindo aquilo que ela acha que precisa, porque ela acha que não tem. Ela não sabe que ela já tem. Aí ela acha que lá naquele lugar tem, aí ela vai lá para buscar aquilo que ela já tem. Agora, porque ela já tem, quando ela chega naquele lugar lá, ela não pode ter dado por aquele lugar uma coisa que ela já tem. Essa foi a síntese do tema de domingo passado. A religião promete uma coisa que Cristo já fez. Eu citei até uma analogia. Eu brinquei, eu falei assim, faz de conta que a tua casa está meio caidinha, de aparência, e precisa pintar, né? Está lá meio, está destituída da glória da pintura, está feia. Aí vem alguém e pinta a tua casa, e agora a tua casa está reinando em vida. Por quê? Porque agora a tua casa está completa, quem olha para a tua casa vê a glória. A tua casa agora é a portadora da glória da pintura bonita que recebeu. Aí um belo dia chega lá alguém no teu portão, toca a campainha, você vai atender e esse alguém é um pintor. E esse pintor se apresenta e com muita falácia ele diz para você, olha, eu gostaria de pintar a sua casa. E você vai virar para ele, porque você é inteligente e educado, vai virar para essa pessoa e vai dizer assim, desculpa, mas a minha casa não precisa de pintar. E essa pessoa vai insistir contigo e vai teimar e vai querer pintar a tua casa e você vai dizer assim, não, a minha casa já está pintada, eu ganhei a pintura da minha casa, olha lá, está perfeita, está completa, está abençoada, está conduzida em triunfo, está mais que vencedora, então o senhor me dá licença, que eu tenho mais o que fazer. Você vai e fecha o portão na cara daquele sujeito descarado, porque ele sabe que tua casa está pintada, mas ele quer te oferecer aquilo que você já tem, né? Então, você trataria uma pessoa assim como um charlatão, né? Então, eu pergunto, é assim que você trata os líderes religiosos? Porque eles estão fazendo a mesma coisa. Então, a estes líderes religiosos que estão por aí, plagados, como se diz em espanhol, como cupins, por aí que você liga o rádio e a televisão, está cheio dessa gente, né?
A eles não interessa dar a conhecer esses assuntos que nós vamos compartilhar aqui. Por quê? Porque se a pessoa conhece esse assunto, a pessoa vai entender que não precisa mais de um intermediário entre ela e Deus, porque ela já tem comunhão com Cristo. Então, a eles não interessa assim dessa maneira. Eu vou ler para você aqui, para a gente começar aqui, alguns poucos versos que eu anotei para hoje. Romanos capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte, ó: assim que, como pela transgressão de um veio a condenação a todo mundo, da mesma maneira, pela justiça de um, veio a todos a justificação de vida. Ponto. E fecha aspas. Isso se chama o mistério da mesma maneira. Da mesma maneira que Adão colocou debaixo do pecado, Cristo veio e colocou todo mundo debaixo de justificação. Ora, se você tivesse antes de Jesus de Nazaré, você estaria debaixo dos efeitos de Adão. Como você está debaixo, 2023, verdade? Terceiro milênio, século 21, 2023, aqui do lado de cá, depois da cruz, você está debaixo dos efeitos de Cristo, que anulou os efeitos de Adão. Isso se chama o mistério, da mesma maneira. Ou seja, isso foi imputado. Da mesma maneira que Adão, através de Adão, o pecado foi imputado. Se você olha mais para trás aqui em Romanos 3, 23, diz assim: porquanto todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ah, todos pecaram? Não! Todos receberam a destituição, mas não é que todos desobedeceram. Desobedeceu um só, cabeça representante para a desobediência, Adão. Vou fazer aqui uma prova, um teste. Quem foi o cabeça representante para a desobediência? Um cabeça, Adão. Ok. Então, por causa dele, todos os que vieram depois dele vieram destituídos da glória de Deus. O que significa estar destituído da glória de Deus? Bom, o pecado entrou no mundo e você sabe que Deus e o pecado não combinam. Então Deus não habitava no espírito de ninguém. Por isso é que ele falava através dos profetas. Por isso é que ele às vezes desaparecia e ficava quieto. Por quê? Porque ele não habitava em nenhum filho de Deus. Por quê? Porque estava aí o pecado. Não havia essa atuação do serviço angelical como há hoje em dia e outras coisas mais. Isso significa estar destituído da glória de Deus. Até que veio o Cristo. O verso de baixo, Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente. Você sabe o que significa gratuitamente? Sabe, né? Por sua graça, mediante a redenção que é em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi o cabeça representante para a redenção. O cabeça representante para a justificação. Quer dizer que agora todos estão constituídos com a glória de Deus. Agora Deus habita em você. Por isso é que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 1, 27, que Cristo habita em você. Ora, se você está entendendo o que eu estou falando, agora eu entendi. Então, por isso que diz que ele reconciliou. Exatamente, ele reconciliou. Adão foi como um casal, havia um casal casado, bacana. Então, Adão foi como aquele amante que chegou, entrou no meio e deu aquela briga danada. Deu divórcio. Aí Cristo veio e resolveu a parada, tirou o amante da parada e reconciliou o casal outra vez. E agora o casal está junto de novo. Entendeu? Então assim está você e Cristo. Certo? Você já ouviu isso lá na religião que você vai? Sai daí, abençoado, estão te enganando. Então, como o que Adão fez, todo mundo herdou por imputação, da mesma maneira, o que Cristo fez, todo mundo que veio depois dele, assim como eu e você, herdamos o que Cristo fez por imputação. Então, a justificação não tem nada a ver com comportamento. Nem o pecado de Adão, que foi herdado pelos demais, mas não teve nada a ver com o mau comportamento dos demais. Da mesma maneira, a justificação que veio por Cristo, nós herdamos a justificação, mas esta não teve nada a ver com bom comportamento nosso. Está entendendo? Porque bom comportamento você não faz mais do que a tua obrigação.
Honrar pai e mãe, honrar tua mulher, honrar teu marido, honrar teu filho, honrar teu patrão, honrar teu empregado, honrar teu vizinho, honrar tua casa, honrar teu emprego. Isso aí é bom comportamento, abençoado. Se você não tratar isso direito, quem vai colher é você, é problema seu. Vamos para o nosso assunto aqui. Aí, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, o que diz aqui? Olha bem, escute bem, veja bem, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19, é aqui. Deus estava em Cristo, Jesus de Nazaré, reconciliando consigo ao mundo, não levando em conta os homens os seus pecados. E nos encarregou a nós, Pedro Kelly, Paulo, apóstolo lá, a nós, a palavra da reconciliação. Então, quer dizer o quê? Bom, o que é a palavra da reconciliação? A palavra da reconciliação é uma explicação revelada. É uma informação, não tem nada a ver com religião. É uma forma de apresentar a você a tua posição espiritual. Porque quando você se submete a me ouvir aqui, Pedro Kelly, RCC, nesses minutos que eu estou te falando, o que eu estou falando para você tem a capacidade de invadir a tua mente, o teu espírito, e ativar na tua vida a mente de Cristo. Imediatamente você compreende qual é a tua posição espiritual em relação a Deus. Isso é o trabalho da palavra da reconciliação. Então, uma coisa básica que consiste a palavra da reconciliação é que Deus, em Cristo, já te reconciliou. Você não se reconciliou com Deus quando você parou de fumar. Não. Aí você se reconciliou com o teu pulmão. Parou de tossir. Tem nada a ver uma coisa com outra coisa. Uma coisa é espiritual, outra coisa é carnal. Certo? Então, já li aqui para você. A pergunta que surge aqui no nosso tema de hoje é essa aqui. O que se deveria ensinar a partir de então? Bom, podemos ler aqui o verso de cima, segundo aos Coríntios 5,18, que diz assim: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou, passado, consigo mesmo por Cristo, lá na cruz, e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso aqui se chama reconciliados com Cristo. Não poderia ter um nome mais próprio para Deus me dar, para eu colocar o nome desse trabalho que eu tenho na minha vida. Ministério reconciliados, já estamos com Cristo. E eu me proponho a divulgar aqui nas nossas mídias sociais a tua posição espiritual. Eu apresento você reconciliado com Cristo. Você não é um pecador, você não é uma pecadora, você não está longe de Deus, nem Deus está longe de você, muito pelo contrário, Deus está em você. Por isso eu sou contra reuniões de oração em grupo, porque a graça não respalda isso. Quando você quiser falar com Deus, é você sozinho e Ele abençoado. O ministério da reconciliação, que o apóstolo Paulo aqui diz que recebeu de Deus, e que eu também afirmo que recebi de Deus, consiste em explicar para a audiência isso que eu estou te explicando aqui. O ministério da reconciliação tem a capacidade e o conhecimento. Lembra de Jeremias capítulo 3, verso 15? É importante. Você que se propõe a pregar a reconciliação, primeiro você precisa entendê-la. Porque se você não entendê-la, você vai se enrolar. E aí vai ficar inventando um montão de coisa por aí. Entendeu? Eu vejo por aí pela internet uma porção de gente que eu posso chamar na linguagem paulina de neófitos. São pessoas que receberam a palavra da graça, mas ainda não entenderam com suficiente capacidade de explicá-la. Porque você só mostra que você entendeu ou recebeu aquilo se você é capaz de explicar. Se você não for capaz de explicar, é melhor você ouvir mais um pouco. Então, o Ministério da Reconciliação tem a capacidade e o conhecimento necessários, cumprindo Jeremias 3,15,
para te apresentar perfeito, para te apresentar perfeita em Jesus Cristo. Como está aqui, por exemplo, escrito, que era o trabalho do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 28, que diz assim: a quem anunciamos, não Jesus de Nazaré. Eu não anuncio Jesus de Nazaré. Eu honro o que ele fez, mas eu anuncio Cristo ressuscitado, a quem anunciamos, admoestando a todo mundo e ensinando a todo mundo em toda sabedoria, Jeremias capítulo 3, verso 15, a fim de apresentar perfeito a todo mundo em Cristo Jesus. É assim que as religiões terão o seu fim. Entendeu? Por quê? Porque isso não é por violência, isso é por conhecimento, isso é por informação. Entendeu, abençoados? E aí, as pessoas que te acompanhavam antes, lá no sistema religioso, quando virem a glória em que está a sua vida, o seu linguajar, a tua família, tuas coisas, tua vida toda, num todo, isso aí, abençoado, fala mais alto do que qualquer coisa. Eu não poderia ensinar para você aquilo que eu não experimento. Quando me pediram para incluir nas nossas reuniões, transmissões, as ministrações de prosperidade, eu vibrei. Por quê? Porque eu vivo em prosperidade. Eu vivo em prosperidade, isso funciona na minha vida. E eu fiquei feliz, por quê? Porque tem muita gente que quer que essa prosperidade também lhe alcance. Então eu preparei ministração de prosperidade e eu declaro você prosperado em todos os momentos da tua vida. Mas preste atenção no que você vai ouvir e ponha em prática, porque não adianta nada você ter atenção e não praticar, né? Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, abençoados e abençoadas. Eu quero falar com você sobre prosperidade, sem ser místico e tampouco religioso. Primeiro, a necessidade da prosperidade, ela é estritamente material. Já parou para pensar nisso? Eu creio que sim. Por quê? Porque espiritualmente você já está completo. Portanto, onde é que a prosperidade tem que se manifestar na vida da pessoa? Bom, a prosperidade tem que se manifestar na vida da pessoa no âmbito material, Pedro Kelly. Você me diria, claro, é verdade, aí eu estou de acordo com você. Então vamos lá, o primeiro passo, e um passo correto para você começar a entrar numa etapa de prosperidade maravilhosa, é ter uma fonte de renda. Claro, você precisa ter uma fonte que te traga entradas financeiras, um trabalho, um emprego, seja o que for, vender algum produto pessoalmente, visitando um cliente nos seus escritórios, visitando as pessoas em suas casas, ou, mais moderno, vender algum produto pela internet, algum produto que você fabrique, você mesmo crie, algum produto que você compre aqui e venda acolá, ou seja o tipo de trabalho que for, esse é o primeiro passo e importante passo. Você precisa ter uma fonte de renda. Muito bem, então agora você já tem uma fonte de renda. Segundo passo, o fruto do seu trabalho precisa ser respeitado por você mesmo, por você mesma. Então, uma decisão importante que você tem que tomar: nunca gastar mais do que aquilo que você ganhar. Isso é uma atenção que eu chamo aqui, tá? Nunca gastar mais do que aquilo que você ganhar. Segundo, e bem importante, antes de você pagar qualquer compromisso que seja com a tua renda, aquilo que te chegou, proteja essa renda. Sabe como? Separe o teu dízimo e a tua oferta e entregue. Plante no ministério que te educa, no ministério que te informa, no ministério que te dá algo que você sinta que vale a pena, naquilo que você acredita. Aí está. Tem pessoas que não concordam com isso, e eu não vou discutir isso aqui. Agora,
Um desafio. Me mostre alguém que não proceda desse jeito e que prospere, assim como eu estou dizendo. E eu vou te mostrar dezenas e talvez centenas de pessoas que são fiéis nisso e estão supridas em tudo do verbo não lhes falta nada. Sabe por quê? Porque existe uma lei que muitas pessoas falam en passant, é a lei da semeadura e colheita. Essas são irmãs, a semeadura e a colheita andam juntas, elas se manifestam juntamente, né? Ou seja, não existe uma colheita sem que haja uma semeadura antes. Da mesma maneira, não existe semeadura que não traga manifestado uma colheita. Isso está aqui no livro, em muitos lugares, no Velho Pacto, antes do Pacto da Lei, lá atrás nos patriarcas, aqueles que semeavam, colhiam e eram prósperos. Uma vez mais eu quero te falar, a prosperidade material, ela não é mística, ela não pode ser mística e nem religiosa, ela não está ligada a isso. Conheço pessoas que não têm nada a ver com nenhuma religião, nenhuma forma de religião, e são dizimistas e prosperam. Por quê? Porque isso é uma lei que Deus instituiu. Como eu disse, insisto, a lei da semeadura e da colheita. Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, diz isso. Aquele que planta abundantemente vai colher abundantemente. Existe uma diferença entre o que é o dízimo e o que é uma oferta. São coisas distintas e qualquer hora a gente vai falar sobre esse assunto. Porque o que eu quero é o fruto que abunde em sua conta. Em Gálatas capítulo 6, verso 6 e verso 7, por ali, diz assim, não se engane, começa assim, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Ou seja, quer dizer que duvidar disso talvez seja escarnecer. Parece, não? Porque diz ali, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, agora eu passo a bola para você. Está em tuas mãos. Porque quem decide o que quer colher é você. Na hora que você decide plantar. Aquele que planta pouco, colhe pouco. Aquele que planta muito, colhe muito. Mas o fato é que Deus aumentará o fruto da tua sementeira para que você tenha sempre tudo, em todas as áreas da tua vida. Uma vez mais eu digo, está em tuas mãos. Te declaro prosperado, abençoado, te declaro empregado, te declaro com uma boa renda, te declaro com as tuas ideias funcionando maravilhosamente aí na tua vida, porque isso está em suas mãos, abençoado e abençoada. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Bem, abençoados, esse foi o tema As religiões terão o seu fim. Eu espero que você esteja alimentado, espero que você medite bem no que você ouviu aqui e também que você ponha em prática as informações que você recebeu na ministração de hoje. Muito agradecido por ter me acompanhado até aqui esse momento. Peço a você que se inscreva no canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal no YouTube, inscreva-se no canal no Facebook, dê um like nessa ministração. Isso me ajuda muito a fazer essa palavra correr. Declaro sobre a tua vida, você que é um semeador, especificamente aos semeadores, eu me dirijo agora, declaro sobre a tua vida a multiplicação da semente que você tem plantado aqui e essa abundância manifestada em todas as áreas da sua vida. O fruto sobre tudo o que você tem plantado aqui no nosso ministério. E declaro a tua sementeira, aquilo que está escrito, que Deus aumentará a tua sementeira, multiplicará a tua sementeira. E costumo dizer, aqueles que me informam de sua semente, o seguinte: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades, em glória, em Cristo Jesus. Quinta-feira, nós voltamos às 8h30 da noite com outro tema maravilhoso e tudo isso eu compartilho com você para que você renove sua mente e transforme sua vida.
Até lá, abençoados. Tchau. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.